Eduardo, chegando aí. Vocês estão por aí ou vocês estão só dormindo ainda? Só missa de corpo presente? Oscar. Ih, eu acho que o pessoal nem quer falar comigo hoje. Bom dia. Opa, bom dia, mestre. Tudo bem? Bom, Salvou a pátria, né? é, você não ficar sozinho, solitário. Tá certo. Não, tem aqui, ó. Tem meu amigo aqui, ó. Não, deixa eu botar no outro lado aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aí, ó. Bom, gente, vamos lá, né, pra gente matar nosso dia, né? Que ele é precioso. Sábado é um dia precioso, então vamos aproveitar ele, né, de uma forma boa, né? Como é que é? Tu já estão acabaram já de fazer esses trabalhos, exercícios, já acabaram trilha, já acabaram tudo? Matemática, sim. Graças ao bom Deus. Fico feliz com isso, hein? Eu tô Fico agarrado aqui no mercado capital aqui. Tá, agarrado no mercado de capital, né? é, Ah, mas é tranquilo também. Só lembrar lá do arcabouço, do juro, tá tudo resolvido. é. E vamos que vamos. Galerinha, então vamos lá? Olha só, vamos para a parte prática aí hoje, tá? Vocês acreditam que eu estou conectado aqui no 4G, cara? Hoje, cara. Aí eu fui entender o porquê que eu estou no 4G, eu não estou conseguindo conectar nem a pau aqui em casa, né? Mas pelo menos a imagem, som para vocês está tranquilo, né? Sim, pra mim, Graças. Show de bola, tá? Pô, os caras chegam ali embaixo, rapaz, logo cedo, fui ali comprar pão, quando eu fui ver, cara, os caras, os nóia ali vão, eles arrancam os cabos, né? O que aparece na frente eles arrancam, né? Pode ser varal de roupa, fibra, qualquer coisa que tiver, os caras estão ali arrancando e roubando, né? Aí tá tomar uma simplesmente. cervejinha no final de semana. Oi? Vai tomar uma cervejinha no final de semana. É, rapaz. Pior que os caras vão lá, roubam os cabos e fica, vai lá na delegacia, 2 minutos preso e depois a gente fica aí, né? A gente tem que trabalhar aí e fica se lascando aí, entendeu? É, Aí eu falei, não, show, cara, pelo menos dar conta do recado aqui, agilizar o máximo possível, entendeu, gente? Se tiver qualquer coisa, a gente dá um break aqui, mas pelo menos eu quero dar o recado mais importante para vocês, entendeu? tô. É o que mais importa aí, né? Ó, vai ganhar um ponto quem falar igual. O Oscar já ganhou um ponto já, hein, gente. Participação, hein, gente. Ana Raquel não quer falar comigo, nem de Leusa, nem Eduardo, nem a Ivina, né? Continuar falando, ganhar mais um. Oi, o que é? Continuar falando, ganhar mais um. Ganha mais um ponto, né? Quem não falar, um ponto desse pra mim. Deixa, eu vou botar aqui no chat sua pontuação depois, Oscar. Fica frio. Mas vamos lá, meu amigo. Vamos ganhar nosso dia aqui. Ó, a Aline que tá chegando aí também. A galera vai chegando aos pouquinhos aí, né? Ó, tô gravando também, tá, pessoal? Lembra disso? Gravação fica para vocês aí depois lá na areazinha, bonitinha, tá? Então, ó, só lembrar aqui, ó. Ó, já abri direto aqui na tela para vocês, ó. Pra vocês já olharam, ó. Então, tá aqui, ó. O link da primeira aula, tá? Só para o pessoal não gerar confusão, o link da primeira aula ficou aqui embaixo, aqui, ó. Né? Algumas pessoas confundiram por causa dessa tela, dessa data, enfim, né? Mas sempre tá aqui. Aqui a gente tem o link, né, de acesso à aula gravada, né, da primeira, quem quiser assistir. E depois, né, a webconferência aqui também da segunda aula. O que que é esse negócio daqui? Ocultar disponibilidade. Tem dessa disponibilidade? Liberar o conteúdo. Libere conteúdo para alunos específicos. Tem disso também agora aqui? Meu Deus. Bom, todo mundo, eu acho. Tá certo. Mas tá aqui, ó. E o linkzinho também para a aula de hoje, tá? Vai estar sempre com essa disposição aí, tá? Ela vai estar sempre dessa maneira para vocês aí. Porque algumas, não vocês, né, especificamente, mas outras turmas perguntaram aí, né? Ah, porque eu não estou achando o link, não sei o que, tal. Aí eu coloquei bem antes aí para vocês se programarem também. Outra coisa também, tá, gente? Toda vez que eu coloco, né, até deixar isso bem claro para vocês aí,
toda vez que eu colocar também vai estar sempre escrito assim, ó, link para acesso à aula e não deixar de verificar sempre o cronograma e possíveis alterações, que às vezes pode acontecer alguma coisa e a gente ter que fazer algum ajuste, entendeu? Então peço assim que sempre vocês né, possam dar uma olhadinha. Fala aí, fala Eduardo, diga lá. E professor, bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, graças a Deus, muito bem. Parece que você está no banheiro, mas eu estou te ouvindo. Tá um barulho de chiado aqui, é o ventilador do meu lado. Aham, Mas eu deixo eu perguntar, não diga sei se lá. o senhor falou, na verdade eu vi a sua aula, Uhum, da outra, a primeira, né, uhum, webconferência, mas não sei se eu passei despercebido, no caso, a atividade avaliativa, que é para fazer de acordo lá com as normas da ABNT, uhum. no caso, o desenvolvimento, o senhor pediu mais ou menos quantas páginas, assim? Então, o que que eu faço, cara? Olha só, Eduardo, né, eu fui mudando muito o critério, né, o meu entendimento também sobre essa atividade avaliativa, né. Eu também não quero que o cara fique inventando a roda, mas eu também não quero que ele fique fazendo uma água de salsicha, tá? Né, usando uma expressão assim, né. O trabalho minimamente ele tem que ter um condicionamento para a pessoa, né, divergir. Quando eu falo ABNT, é assim, o que que acontece? Eu vou te pegar por experiência de causa, né, então pego muitos trabalhos, assim, cara, que o cara, né, entrega de qualquer jeito, o cara dá um Ctrl C, Ctrl V, entendeu? Essa história também de chat GPT, os caras pega o material, joga lá dentro, vem com o material pronto, sabe? Então, minimamente, eu peço só para ele dar uma olhada, né, de uma forma geral. Então, quando eu falo assim, sobre a importância da matemática para o empreendedor, eu falo, né, sobre o contexto, né, de número de empreendedores, os que vão à falência e aquela coisa toda, né, e qual seria a importância, né, do contexto matemático para um chiado muito grande aí aqui no fundo, gente. No momento, Jesus ou a Bíblia. Ah, agora foi, diminuiu. Acho que alguém estava com um barulho bem pesado no fundo aí. Mas assim, na verdade é para a gente desenvolver um texto e como, né, comentar. Então tá assim, tá vendo? Ó, sendo assim, exemplificar maneiras quais a matemática ajuda o profissional da administração em sua rotina. Então, na criação de indicadores, no acompanhamento de dados, né, na verificação das receitas, né, que são essas coisas que a gente normalmente trabalha, entendeu? E fazer minimamente, assim, uma carinha, né, cara, ou de artigo, ou né, quando a gente fala monografia, porque tem capa, né, contracapa, sumário, aquelas coisas todas, tal. Então é mais ou menos por esse caminho, tá, Eduardo? Esse Entendi. desenho é mais ou menos esse desenho para ficar arrumadinho, né, cara, para ficar uma coisa bacana aí para vocês, tá? Para não, né, um texto bem tranquilo para ver a mínima capacidade, né, que vocês têm da gente dialogar sobre um contexto qualquer aqui, tá? Aí que no caso a gente fala um pouquinho da matemática dentro do contexto, né, para empreendedorismo aí, tá? Bem Beleza, tranquilo, professor. bem suave, como diz o cara, bem suave, tá? Beleza. Obrigadão. Nada. Então, galerinha, vamos lá. Bom, então tá aqui a nossa tarefinha, né? Tiramos um pouco das dúvidas do Eduardo aí, que eu acho que também dos outros colegas, né? Vocês observaram que também tem agendamento de prova, né? Já está para vocês. Tem também o simulado, então a gente não esquece, né? Que é um ponto precioso e também que vocês podem, né? Podem ter também. Eu sempre falo isso, eu reitero também nas aulas, né? E as nossas provas, né? Vocês podem estar vendo aqui que eu fiz né, eu falei com vocês mais ou menos assim, que a gente deve estar trabalhando em torno dos 5 primeiros tópicos, né, então a gente tem aqui, ó, conteúdos, né, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Devo estar trabalhando meus conteúdos até aqui, os conteúdos que vão estar disponíveis para Bom vocês. dia. Ei, bom dia! Que vão estar disponíveis para você vão estar disponíveis aqui para vocês para a gente trabalhar o contexto prova, tá, gente? Que está chegando, né? Daqui a pouquinho tá batendo na porta de vocês, tá? Então, outra coisa também que vocês viram, né, na hora de olhar a matemática financeira, eu tentei olhar com um viés mais, né, um pouquinho mais atual, né, do que a gente simplesmente ficar em cima eh, de juros simples, juros compostos, né, aquela coisa toda, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, né, os conceitos introdutórios, né, algumas coisas a gente começou a ver na aula passada, tá, gente?
E aí, vou pegar, por exemplo, eu já vou em cima dos exercícios. A gente começou a falar um pouquinho de regra de 3, lembra? Então, regra de 3 simples, assim, uma coisa que literalmente vai perseguir vocês durante toda a vida de vocês, seja agora, seja na pós, seja no mestrado, seja no doutorado, seja no PhD, seja na prova de concurso, seja em qualquer lugar, tá? Então, saber uma regra de 3, né, gente, é, assim, básico. Básico, 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 básico e básico mesmo, tá? Então, o primeiro exercício aqui de vocês, o que que ele fala? Ele fala que ao avaliar uma regra de 3 simples, é possível considerar que a sua aplicação é comum, né, e muito habitual também, tá? Quando você pretende identificar, né, valores específicos, como descontos, juros e assim vai. Com base no passo a passo, né, que pode ser utilizado na regra de 3 simples, avalie, né, identifique a informação correta. Então vamos lá pegar a informação correta delas todas aqui. Nós temos que, letra B, né? É necessário fazer o uso de um elemento que seja de uma grandeza diferente daquelas já informadas, a fim de se obter o valor procurado. Quando você olha uma resposta dessa, você fica assim, né? O que que esse cara está falando? Gente, é só lembrar que toda vez que eu for, né, eu tiver trabalhando, e no caso, com a regra de 3, vai ser assim. Vou te dar um exemplo muito prático. Suponha que você tem lá o salário da pessoa, né, R$ 1.000, esse R$ 1.000 equivale a 100%, ou seja, equivale a tudo, né? E eu quero saber, por exemplo, 70%. Quanto é o 70% em cima desses R$ 1.000? Então, 70% está para X, tá? É sempre assim, tá, gente? Então, por isso que no comentário você vai entender o que eu estou falando. Por quê? Você pode estar considerando, né, que um dos passos está na multiplicação, né, do numerador, né, de uma fração pelo denominador de outra fração. E é preciso usar o elemento na x, ou seja, um elemento que seja diferente, né, dos demais informados, né, por valores, que possa, né, para que se possa encontrar um valor a ser descoberto, a realizar a multiplicação entre o numerador e denominação, né, denominador de frações. Então, literalmente, né, o x aí, a qual a gente cruza, né, gente? Faz o x aqui, a gente cruza em x, tá? Então, resposta aqui, letra B, para a regra de 3 simples, que é uma das coisas mais fáceis da face da Terra, tá, gente? Questão 2, tá, de conceitos introdutórios. Os conjuntos numéricos, né, contemplam os números naturais, inteiros, reais, racionais, irracionais e porcentagem. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, na nossa aula passada. E avalie, né, as afirmativas apresentadas, né, com relação aos números naturais, indique também a posição, a opção correta no caso, tá? Vamos lá. Os números naturais são representados por diversos números, são positivos e iniciam pelo número zero. Lembra? No conjunto dos naturais, ele está assim, n igual a... Aí quando a gente foi vendo, né, os exemplos, e o exemplo também que está no infográfico de vocês, ele mostra justamente isso, né? Ele inicia justamente pelo número zero. Ah, no infográfico? Lembra, tinha algumas coisas aqui, a gente foi trabalhando, né, sobre os desafios, né, os conteúdos de livro, e isso a gente foi trabalhando lá atrás, tá vendo? Tá? Então, isso está na nossa aulinha gravada também, tá? Então, na questão 2 aí, então, sobre os conjuntos numéricos, né? Contemplar os números naturais, tá aí, ó, que os números naturais são representados por diversos números. Primeira coisa, são positivos, tá? Então não tem números negativos nos números naturais, né? E iniciei pelo número zero. Então, se eu perguntar para vocês quais são os números naturais pares, né, de 0 a 10, então seria 0, 2, 4, 6, 8 e o 10, tá? Então, na hora da resposta é isso aí que a gente fala. Terceira questãozinha, sobre a porcentagem. Sabe-se que o cálculo, né, ele é aplicado dentro de empresas a fim de se conhecer valores referentes a juros, né, sobre empréstimos, lucros, né, sobre uma venda, rendimento calculado, né, sobre investimentos, etc. Analise, né, cada um dos casos apresentados e indique o correto, né, com base no cálculo da porcentagem. Vamos lá. Temos aí a letra D, ou seja, o imóvel aí foi vendido, né, gente, por 39.000 sobre a venda, né, ocorreu um prejuízo de 20%, né, para o vendedor sobre o preço de compra. O valor original de compra do imóvel antes da venda era de 48.750. Olha só a pergunta, pegadinha.
Está dizendo que esse imóvel foi vendido por 39 mil. Ok. E está dizendo que esse valor aqui de 39 mil, né, gente, na verdade, é o quê? Já é um valor com prejuízo. Porque esse valor, né, ele teve um declínio de 20%. Então, na verdade, o valor original desse imóvel, né, ou seja, ele está sendo vendido, né, literalmente, se você tem 20% de prejuízo, ou seja, o valor dele mesmo, né, sobre o valor original, né, só é 80%. Então, isso aqui equivale a 80%, né, do valor original e 20% de prejuízo. Entendeu? É a mesma coisa, né, a mesma resposta para a mesma coisa. Então, assim, como é que esse cara sabe, né, que isso aqui vale, então, valia 48 mil? Porque ele sabe muito bem, né, que 39 mil correspondia a 100%, e ele precisa achar, né, essa diferença. Então, 39 mil, 100%, 20% X, ele sabe, acha a diferença, soma com os 39 para dar os 48.750. Então, ao efetuar os cálculos, né, a gente vai notar que o imóvel adquirido, né, por 20 mil, né, foi revendido por 25.300, com uma lucratividade de 26,5%, e outro automóvel adquirido por Bruno também por 19, revendido, né, por 16.900, teve um prejuízo de 11,05. O terreno que foi adquirido, né, por 42 e revendido por 44, teve percentual de 5,48. No entanto, né, de lucro sobre a negociação. O imóvel, né, que foi vendido por 39, teve um prejuízo de venda de 20% sobre o valor original de compra. Então, desse modo, note que o valor de compra inicial do imóvel foi de 48%, e ao aplicar 3,89%, né, sobre os 1.123, você vai obter aí os 43,68, tá? Então, é continha mesmo e fazendo aos poucos, né, gente? Então, o trabalho, esses problemas são mais interpretação, tá, gente? É questão de parar, interpretar e fazer a questão dessa forma. É mais, eu acho que assim, eu sempre falo que é quase 50% português e metade é de cálculo. As progressões numéricas, né, podem ser aritméticas ou geométricas, PA e PG. Foi questão de prova do meu filho dessa semana, do ensino médio. Então, ó, por meio das progressões numéricas, né, é possível fazer cálculos, né, do cotidiano das empresas, com o intuito de estimar juros, né, de rendimentos, juros sobre a aquisição de imóveis e assim vai. Com base no conteúdo, né, de progressão numérica, avalie, né, as alternativas apresentadas e marque a verdadeira. Toda vez que eu falo programa, né, gente, quando estou falando toda vez progressão, né, numérica, né, eu tenho que estar entendendo o contexto, né, para poder responder. Lembra, PA e PG, progressão geométrica, né, 2, 4, 8, 16, 32, 64, isso é uma PG, por exemplo, tá? Poxa, mas como é que eu sei, no caso, né, a razão entre a PG? Vou dividir, né, o sucessor pelo anterior e ser a razão. E a PA, né, uma PA de razão 1. Então, o cara vai começar lá, né, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. PA de razão 2, sei lá, 2, 4, 6, 8, tá? Então, é assim que funcionam os dois. Então, nossa expressão correta aqui é letra B, que é a progressão, né, aritmética. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui para vocês. A progressão aritmética, né, vai contemplar sucessões, né, em que cada item, né, a partir do segundo, é igual ao que antecede e somado um valor fixo definido por razão. Vamos lá. Então, essa progressão aritmética, né, visando calcular o investimento realizado, é preciso estar multiplicando o capital investido, né, ao mês por um valor fixo, e entendendo que ela contempla, né, sucessões em que o item, né, cada item, né, a partir do segundo, é igual ao que antecede, somado, né, a um valor fixo definido por razão. Com relação à progressão geométrica, né, saiba que ela considera o quê? Sequências crescente e infinita, decrescente e finita, alternante e infinita e constante também, sendo também denominada de PG, tá? E vai corresponder a sequências ou sucessões. Cada termo, né, depois do segundo, é idêntico ao que antecede a essa progressão e é constituída por uma sequência de montantes, tá? Então,
A manhãzinha é essa aqui. Então, vamos à próxima e última aqui dessa primeira, né? Isso é bom que ajuda vocês também a resolver os exercícios. Questão 5. A potenciação. Então, quando eu falo potência, né, gente, eu estou falando que o número ao quadrado, ao cubo, a quarta, 12ª, né? Isso é potenciação. E vai representar uma operação que corresponde à multiplicação de fatores, né, que são iguais. A análise, aí ele pede, né, para a gente fazer uma análise, né, das afirmativas a seguir e identificar a resposta correta em relação aos cálculos de potenciação, tá bom? Então, esse é um primeiro grande passo aí, é fazer essa leitura, né? Eu, assim, parece até meio infantil, mas não é, né, gente? Não estou, né, de qualquer forma, menosprezando, como diz, a causa, né? Mas é importante a gente, às vezes, fazer uma releitura, né? Sempre que necessário. Eu, né? Estou falando eu. Então, assim, quando eu pego, às vezes, um cálculo desse, eu vou lá várias vezes, vou e volto, e leio, né? Com muita atenção, porque às vezes sempre tem uma pegadinha, tá? Vamos lá. Então, a potenciação, né, a gente vai representar uma operação que vai corresponder à multiplicação de fatores. Ó, a potenciação, que a gente quer saber, né, quando ela é ao quadrado, ao cubo, etc e tal, vai representar uma operação que corresponde a uma multiplicação de fatores. Então, gente, quando eu falo ao quadrado ou ao cubo, são fatores, são iguais. Analise, né, as afirmativas a seguir e identifique a resposta correta com relação aos cálculos de potenciação. Então, né, nós temos como resposta aqui a letra B, né? E lá na letra B, né, nós temos aí que ao calcular, né, a potência, né, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, é possível obter o resultado de 2 à quinta, tá? Então, a base é igual, certo? A base é igual. Então, eu vou pegar os meus fatores aqui, né, meus fatores de potenciação, e vou somá-los. 2 mais 3, 5. Então, vai ser 2 à quinta. Então, se eu tivesse 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo vezes 2 à quarta, eu iria somar o quê? 2 mais 3 mais 4, para me dar, né, 2, 3, 5, e a quarta aí eu somo mais 4 também para dar o resultado da potência, né, que eu vou jogar aqui em cima. A gente é sempre assim. Então, a expressão, né, por exemplo, ó, um comentário que fizeram aqui da resposta. A expressão 5 ao quadrado vai equivaler a 25. Ou seja, 5 vezes 5, né, gente? Então, por isso que a gente fala de 5 ao quadrado, equivale a 25. Ao calcular a potência 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, você obtém como resultado o quê? 2 elevado à quinta. Quando se tem a potência 15 elevado a zero, o resultado será 1. Já o cálculo da potência, né, 5 elevado à primeira, tem como resultado 5. Então, seria mais ou menos assim, 5 vezes 1, 5. E se você tivesse aqui, né, por exemplo, 15 vezes 0, 0. É a mesma ideia, tá, gente? Mesmo conceito. Já o resultado, né, que se obtém da potência 7 ao cubo é 343. 7 vezes 7 é 7, tá? Então, você vê que, né, te dá esses comentários de resposta, tá bom? Aqui a gente fecha esse primeiro tópico, que é os conceitos introdutórios à matemática financeira, tá, gente? Ó, o legal é que depois dá para vocês irem voltar aí e ajudar na resolução desses exercícios, tá bom? Vamos para o segundo aqui. Voltando, fontes de financiamento pessoal, tá? Exercícios. Gente, olha lá. Fazer uma pergunta básica para vocês. Todo mundo aqui sabe o que é uma fonte de financiamento? Sim? Não? Porque talvez não faz ideia. Não estou na aula, fugir. Eu entendo como uma fonte que a gente utiliza para pegar dinheiro emprestado, né, dinheiro para se eu quero investir em alguma coisa, se eu quero comprar um carro, uma casa. Uhum. Quem falou essas belas palavras aí para mim? Priscila, professor, bom dia. Tudo bom, Priscila? Tudo na Tudo paz? jóia, tudo bem.
Então, Priscila, mais ou menos essa ideia mesmo, esse contexto mesmo, tá? Então, assim, toda vez que eu preciso, eu tô falando em financiamento pessoal, né? Uma coisa é financiamento empresarial, né? Que às vezes é um pouco mais abrangente também, tá, gente? Então, assim, as fontes de financiamento são diversas, tá? Então, assim, na hora que a gente está conversando sobre esse contexto, a gente sabe que ele se divide, né, em N áreas aí, né, específicas, tá? Mas a gente vai, né, tá separando aqui no caso mais o pessoal. Então vamos lá. Olha como é que é a questão. O sistema de crédito brasileiro está organizado para oferecer opções de empréstimos e financiamentos para organizações e empresas. Nesse contexto, é esperado, né, que os tomadores de crédito, né, estejam o quê? Protegidos, né, por organizações que auxiliam na normatização e na regulamentação do setor. Considerando o exposto, assinale a alternativa, né, que apresenta a entidade responsável por organizar o mercado de crédito no país, Banco Central. Então, assim, lembra sempre, tá, gente? Isso é até questão de concurso, tá? Por incrível que pareça, né? Porque o Banco Central, ele vai normatizar o quê? Toda e qualquer, né, situação e resolução pertinente ao sistema financeiro, né, brasileiro, de uma forma geral. Banco, financiamento, tudo isso passa pelas mãos do Banco Central. Ele é o órgão que organiza isso aí. Abaixo dele também, né, gente? Então, N órgãos aí também que estão ligados, né, a esse contexto, tá? Então, vamos ler aqui embaixo o comentário de resposta, né, para ajudar a gente. O sistema de crédito brasileiro está organizado de maneira a garantir normas e regulamentos a todos os seus participantes e vai competir a esse Banco Central essa função. Assim, não é papel, né, gente, dos seguintes órgãos regulamentar este mercado. Receita Federal do Brasil, né, responsável por averiguar o recolhimento de impostos, Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o poder público, Ministério da Economia, que executa a política econômica do, né, do governo, Banco do Brasil, Banco Público, e assim vai, tá vendo? Então, na hora que você vê as respostas aí, você meio que fica, né, meio confuso, mas ele está justamente dividido dessa maneira. O Banco Central é o cara que regulamenta essas coisas, tá bom? Vamos para a segunda questão. Quando um indivíduo, né, tem uma necessidade de compra ou visa, né, a realizar, né, visa realizar rolagem de sua dívida, ou seja, trocar dívidas caras por dívidas mais baratas com, né, maior prazo, ele pode se valer de diversas opções disponíveis no mercado. Entre as opções existentes está de realizar um empréstimo e pagar as parcelas mensalmente com parte do salário. Opa, temos uma dica aqui, hein? Considerando o exposto, assinale a alternativa que apresenta o nome desse tipo de empréstimo. Ó, bem conhecida aí dos brasileiros, né? Empréstimo consignado, né? Ele teve até na crista da onda nessa semana aí que passou, as últimas 2 semanas, né? Por uma alteração de margem e de valores de juros, né? Desses financiamentos, eles tiveram, né? Os bancos congelaram, agora voltaram, né? Estão tentando entrar no consenso aí. Então, empréstimo consignado é o tipo de empréstimo que é caracterizado, né, por ter seu pagamento condicionado a descontos mensais no salário tomador e é né, empréstimo consignado. Então, os demais tipos, como hipoteca, financiamento, cartão de crédito, cheque especial, não têm esta característica, né? Pois o tomador deve realizar o pagamento mensal por meio de boleto, fatura ou débito em conta corrente. Hipoteca, né? Quando você financia lá um imóvel, se chama hipoteca. Um financiamento, por exemplo, de um veículo. Cartão de crédito e cheque especial, né, que são formas aí muito conhecidas, né, pra gente. Cheque especial, assim, hoje é mais o valor, né, que fica em conta como um respaldo do que o cheque mesmo, né, que caiu em desuso praticamente, tá? Então, esses outros aqui não têm essa característica, tá bom? Então, pois o tomador deve realizar o pagamento mensal por meio de boleto, fatura e assim vai, tá? Vamos para a próxima. O Sistema de Crédito Nacional conta com inúmeras organizações que atuam, né, concedendo crédito aos indivíduos. Esses serviços, né, são realizados geralmente a partir de contratos, sendo as organizações remuneradas por meio de juros pagos em combinação com as parcelas dos empréstimos. Entre as organizações aí que atuam no mercado, né, de crédito brasileiro, existem as financeiras. A Assinale Alternativa que apresenta, né, uma diferença entre as empresas, né, esse tipo de empresa e um banco. Vamos lá. Elas vão, né, elas vão oferecer o serviço de conta corrente. Então, ó, vamos lá.
Organizações financeiras e instituições bancárias contam com inúmeras semelhanças. Ambas oferecem opções de empréstimo, né, o financiamento, e recebem também investimentos e são autorizadas pelo Banco Central, tá, gente? Então lembra, ó, toda vez que você vai, né, fazer qualquer operação assim de cunho financeiro, sempre veja se essa instituição, né, ela está credenciada junto ao Banco Central. Não sei se vocês lembram disso, acho que eu já comentei na aula passada, mas tem vários casos aí, né? Criptomoeda, cara, um monte de coisa aí, né, que tem dado muito problema, e a pessoa não toma o cuidado de fazer o quê? Verificar se a instituição está cadastrada lá no Banco Central, tá, pessoal? Então, primeiro, um dos primeiros passos, né, para quem vai fazer qualquer tipo de operação financeira, né, de grande monta, independente, né, é sempre olhar. A gente acaba não olhando, porque às vezes a gente recorre, né, a instituições já consagradas no mercado, né, bancos de uma maneira geral, né, e tudo mais, conhecidas, né, mas às vezes tem instituições que são novas e não são conhecidas e a gente acaba, né, tendo que tomar muito cuidado, né, com esses tipos de situação. Vamos aí para a nossa quarta questão, né, de fonte de financiamento, a qual a gente tem um processo de concessão de crédito pessoal, né, aos clientes, tem se aperfeiçoado cada dia mais, né? E com o uso, né, cada vez maior também da tecnologia, algumas formas de conceder crédito, né, têm se alterado. Considerando o exposto, né, assinale aí a alternativa que apresenta a modalidade de crédito que tem caído em desuso no Brasil. Vamos lá. Cartão de crédito, creio que não, né, que é uma das mais usadas, né, o limite em conta corrente, né, mais conhecido como cheque especial. Empréstimo também, né, gente? E aqui, né, o cheque especial. Vamos lá, vamos entender um pouco esse contexto. Ó, o cheque especial é a opção de concessão de crédito que tem caído em desuso, né? Quando eu falo cair em desuso, né, gente, tem que tomar cuidado que pode ser uma pegadinha, né? O cara olha todos, fala, mas todos, né, a gente usa, né? Entre todas elas, né, hoje os carros-chefes aí, por exemplo, são consignado, cartão de crédito, né? Então, assim, ó, pois cada vez mais as pessoas estão deixando de utilizar o cheque, né, gente, como meio de pagamento. Sim, o cheque em si, né, como eu falei para vocês, ele está caindo em desuso. É raro uma pessoa que tem um cheque, né? Por outro lado, outras opções como cartão de crédito, limite em conta corrente, tá vendo aí, ó? Quando a gente fala cheque especial, a gente confunde muito com, né? Você vê que tem a pegadinha aí, ó. A gente confunde muito, né? O limite em conta com o cheque especial, né, o cheque especial é aquele papel mesmo, tal, e o limite da conta corrente aí é aquele que fica lá, né, um valor a mais para você. E financiamento também vão contar com um grande número de usuários, tá? 5. O mercado de crédito vem se alterando cada dia mais com o uso de novas tecnologias, né? E a maior quantidade de pessoas, né, em busca de crédito pessoal tem impactado o mercado como um todo. Tendo em vista, né, existem também algumas questões de grande preocupação para as empresas que vão atuar no Sistema Nacional de Crédito, tá? Considerando o exposto, assinale a alternativa a seguir que apresenta uma dessas preocupações. Então, ó, mercado de crédito vem se alterando cada dia mais com o uso de novas tecnologias. E a maior quantidade de pessoas, né, em busca de crédito, né, tem impactado o mercado como um todo, tá? Então, vamos lá. A questão certa são os índices de inadimplência crescente, ou seja, né, há muita tomada de crédito, mas o número, né, de pessoas aí que estão não pagando também está de forma né, considerável. Então, a gente tem aí que o mercado de crédito pessoal no Brasil tem crescido, né, a taxas médias sustentáveis nos últimos anos, e por isso, né, as altas taxas, né, de inadimplência apresentadas é algo que tende a influenciar no setor. Por outro lado, também, aspectos como idade média do tomador de empréstimo ou ainda sua cidade de localização, assim como cotação do dólar, expansão da base de clientes, não são encarados como problemas para o setor, tá? Então, para eles, né, entre aspas aí, né, isso não se faz tão preocupante quanto, né, independentemente aí da questão da inadimplência, tá, gente? Bom, fechamos aqui partes, né, a parte justamente de fonte de financiamento pessoal.
vamos agora aqui, ó, para a nossa terceira unidade, tá? Cadê? Voltando aqui. Fontes de financiamento empresarial. Aqui, nossos exercícios. Opa, vamos lá. O que se refere ao custo médio, né, ponderado do capital, podemos afirmar o seguinte. Vamos lá. Letra B, né? O custo médio ponderado do capital representa o quê? Os custos para obter recurso por empréstimos no mercado financeiro e os custos de capitais próprios. Então, gente, o que quer dizer isso? Vamos lá, vamos ler com bastante calma aqui, para a gente não confundir. O custo médio, né, ponderado do capital é elemento que é essencial, né, na definição de valor econômico de ativos. Pois o quê? Pois observa os custos a fim de obter recursos por empréstimos no mercado financeiro e os custos, né, dos capitais próprios. Pode ser meio assim controverso, né, essa questão de, né, de custo de capital próprio, mas é a mesma coisa, né, gente? Por exemplo, você tem lá um valor e esse valor, assim, você tem que calcular se ele tivesse no mercado aplicado ou parado ou em produção, entendeu? Então tem que fazer uma análise também desses custos. E outra coisa é você pegar o dinheiro lá no mercado financeiro a uma taxa X ou Y, né, para financiar a sua produção. E tão quanto você vai jogar, né, esse valor, né, de produção para cima, né, do seu cliente também, tá? Então tem que dar uma olhada, sempre olhar com muito critério esse tipo de questão. Vamos lá para 2. As fontes externas de financiamento empresarial podem ter diferentes tipos e ser geradas no decorrer das operações. Quanto às fontes de financiamento, né, seria correto fazer esta afirmação. Então, ó, letra B, o capital próprio da organização é representado pelo patrimônio líquido. Gente, todo mundo sabe o que é patrimônio líquido? Sim ou não? Enquanto eu bebo um gole de água aqui. Hum? Todo mundo sabe, gente? Ou estão com vergonha de falar hoje? Eu acho que o pessoal tá com vergonha de falar hoje, hein? Só o Oscar que vai ganhar um pronto aqui, né, Oscar? É só eu. Tô ganhando ponto de todo mundo aí. Deixa quieto, né, cara? Daqui a pouco a gente dá o voucher aí pra você resgatar seus pontos, hein? Fala. Então, olha só, gente. Imagina o seguinte, quando eu tô falando em patrimônio líquido, tá? Vamos fazer aqui, peraí, vamos fazer uma parte aqui. Deixa eu só abrir aqui a plataforma, tirar isso aqui. Ó, vamos botar aqui para vocês, para ficar bem em tela mesmo. Patrimônio líquido. Param, pam, 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 param, pam, pam, pam. Ó, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela, fica bem grandinho aqui, ó. O que que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido, ou PL, né? É um conceito dentro do balanço da empresa, né? Balanço patrimonial, e se refere ao valor contábil de uma empresa. Trata-se, portanto, da diferença entre os ativos, né, e passivos do negócio. Então, quando eu estou falando, né, estou levantando, na verdade, isso, em tese, né, gente, eu estou dizendo o quê? Que é o que realmente né, a empresa né, tem. O que você tem, na verdade, tá? Porque, assim, há uma dificuldade muito grande de entender, né, gente? Né? Uma coisa é você ter um patrimônio, você foi lá e comprou um carro. Pagou a primeira prestação, esse carro é seu ou é do banco? O que vocês acham? Ou, Meia né? Enquanto você tá pagando é do banco. justamente. E a proporção, né, Oscar, que a gente vai andando, a gente vai integralizando aquele bem ao nosso patrimônio, não é isso? Isso Ou aí. seja, você vai pagando parcelinha, parcelinha, aí chegou lá, opa, já tem 50%, 70%, 100%. Opa, agora tem uma integralização daquele patrimônio, né, daquele bem dentro do meu patrimônio. Então ele faz parte de um ativo meu, não é isso? Então ele faz parte ali do seu patrimônio líquido, tá? Uhum. Mas a gente, é claro, né, gente? Eu estou falando assim, num contexto bem primário, de uma maneira muito simplória, tá?
Contabilidade não é essa, essa facilidade, não. O que eu estou dizendo é que, 2 pontos, né? Se você também tiver, se você tem um carro de 100 mil, mas tem uma dívida de 100 mil lá também, ele se desconta, né? E às vezes você tem um patrimônio zero, tá? O que a gente, de maneira muito simplória, se fala aí na questão é justamente isso. Representa mais o que? O capital próprio da empresa, né, com a representação do patrimônio líquido aí, tá? Mas é claro que isso é muito mais complexo que uma simples resposta. Mas aqui ele está dizendo, né, que é o meu capital próprio, ou seja, o que eu tenho no bolso, né? Se você abre sua carteira agora e olha R$ 100, é o seu patrimônio líquido, não é isso? Tá? É claro que, em tese, né, gente, você tem que levar sempre em consideração que, pô, o cara tem uma dívida no banco de R$ 100.000 e uma nota de R$ 100, o que que ele tem? Só tem prejuízo, né? Essa que é a verdade, né? Então isso é muito confuso, né? É muito complexo aqui, mas a gente vai jogar pelas 4 linhas, né? E usando, né, o contexto, a gente sabe que o capital próprio, né, é a representação do patrimônio líquido, porque ele está dizendo ali quanto você tem de verdade, tá? Mas é só para deixar claro aí, né, gente, para vocês entenderem o entendimento real das coisas. 3. Ao buscar recursos próprios, né, a organização precisa subscrever e integralizar novas ações. Outros recursos próprios também podem ser obtidos de maneira externa, né, e são classificados no patrimônio líquido. Quanto a essa classificação, estamos fazendo referência a qual conta? Vamos lá. Letra D, a gente fala das reservas de capital, né, e são gerados pelo ágio a partir da emissão das ações, alienação de bônus de subscrição ou de beneficiárias, prêmio na emissão de debêntures, além de doações e subvenções para investimento. Ou seja, são classificados na conta de reservas de capital, que pertence à composição do patrimônio líquido. Olha só, eu fui lá na rua, peguei um valor, né? Esse valor normalmente vai ser pago com juros e joguei isso, né, no meu patrimônio. Mas é aquela história, né, gente? É a mesma coisa do carro, né? Você só não vai ter você não vai ter um bem, mas você vai ter valores, tá? E aí que está dizendo, ó, e vão essas reservas de capital dentro ali do, né, das suas contas aí, ó, são gerados pelo esse ágio, né, a partir da emissão de ações, né, porque você está integralizando capital, né, na sua empresa. Alienação de bônus. Poxa, mas emissão de ações não é assim que a gente faz. A gente não vai lá e compra uma ação de uma empresa. Quando você está comprando uma ação de empresa, o cara te dá o papel e aquele dinheiro não vai lá para a empresa. É assim que funciona, tá? Então, o que que o cara está fazendo? Ah, eu preciso de fazer uma nova filial. Então, ele precisa se financiar. Então, uma forma dele se financiar é através de emissão de, né, de papéis aí, de uma maneira geral, tá? Ou às vezes também, como ele está dizendo aí, ó, alienação de bônus, né, de subscrição ou beneficiárias, né? Ou seja, tem empresas subsidiárias também, prêmios na emissão de debêntures e assim vai, né, gente? Além de doações e subvenções para investimento, né, que são as formas que a gente mais acaba vendo aí, tá? E elas vão ser classificadas nas contas de reserva de capital, que vai pertencer à composição aí do patrimônio líquido dessa empresa. 4. A diferença aí entre ativo circulante e passivo circulante do balanço patrimonial é o que se denomina capital de giro líquido. Ó, ativo circulante e passivo circulante, ou seja, a diferença entre os dois, se chama capital de giro líquido. Considerando que o passivo circulante é composto por fontes internas, né, e externas de financiamento, quais contas, né, representam as fontes externas de financiamento, que são, né, decorrentes de atividades operacionais de curto prazo e vão compor o capital de giro líquido da empresa. Todo mundo sabe o que é um capital de giro, pessoal? Faz ideia disso? O que é um capital de giro? Tem um entendimento mínimo aí do que é um capital de giro? A taxa da empresa, né, de giro possa usar em determinado E momento. Isso. Então, eu preciso ter dinheiro para giro, né, cara? Uma coisa é investimento, uma coisa é o dia a dia, né? Então, eu preciso dele. Vamos lá ver
a nossa resposta né, que é a letra C aí, fornecedores e adiantamento de clientes. Por quê? As fontes externas, né, geradas, né, de maneira espontânea em decorrência das atividades operacionais que compõem aí, ó, o capital de giro líquido da empresa são as contas fornecedores, ou seja, eu preciso pagar, se eu tenho uma padaria, eu preciso pagar o trigo, a manteiga, né, o que quer que seja, e adiantamentos de clientes, né, os recebimentos. O capital de giro também, né, formado pelas contas classificadas de fontes internas de financiamento de curto prazo, salários e impostos a pagar, né? E as contas de ativo circulante, né, são disponibilizadas, né, são disponibilidades, tá? Estoques e contas a receber, ou seja, grana que vai entrar, né, gente, dentro da empresa. O meu estoque também é visto como ativo circulante, né? Suponha, eu tenho cadeiras para venda, né? Essa cadeira, montei essa cadeira, né? Ela precisa de madeira, aço, uma série de coisas, rebite e assim vai. Então, ela é um ativo circulante, ela não é um ativo permanente. Por exemplo, você vai lá na faculdade, tem lá uma cadeira, tá lá. Para quê? Para que você possa dar aula, né? Ela é vista como ativo ali, né? E fica lá para a pessoa sentar. Agora, diferentemente de uma cadeira que tem a representação de quê? Que é feita aí, né, para as pessoas venderem essa cadeira no mercado. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que ativo circulante, por exemplo, é um estoque. Então, eu tenho estoque de cadeiras, né? E contas a receber. Se eu vendi para alguém, o cara pagou um boleto com 30 dias, isso é uma conta a receber, isso faz parte do meu ativo circulante, tá? E aí, claro, né, nesse passivo circulante também nós temos aí, ó, os salários e impostos a pagar. Eu tenho que pagar o salário todo mês e recolher imposto também, né, direto e reto aí, tá? Vamos lá para a nossa próxima questãozinha, de número 5. As exigibilidades, né, pertencem aos passivos não onerosos e possuem curto prazo e renovação constante. Oi? Vamos lá. Considere também as contas, né, citadas e analise se pertence ao quê? Ao grupo da exigibilidade diversa da organização, assinalando a opção correta. Então, temos aí, letra E, que os salários encargos incidentes sobre folha de pagamento da organização. Então, toda vez que eu falo salário, né, gente, estou falando quando a gente tem a receber, e os encargos sobre, né, folha de pagamento, né, INSS, PIS, COFINS, seja o que for aí, né, faz justamente parte dessa situação. Então, ó, são incidentes da folha de pagamento da empresa, os salários, encargos, contribuições previdenciárias e sindicais retidas dos colaboradores. São seus descontos, né, e você recebe lá o seu, né, salário líquido, né, depois disso tudo, ok? Finalizamos aqui agora financiamento empresarial. Vamos aqui para mais uma unidade. Tá aqui. Identificação de riscos, né, e viabilidade, né, pessoal? Vamos lá, nossos exercícios também. Lembra que você ir voltar lá vai te ajudar também, tá, gente? Então pega esse vídeo também, vê depois aí, tá? Quando acabar a aula, depois eu vou, né, tá disponibilizando o link já para vocês aí, para os que não puderam ver, tá? Questão 1. Existem várias definições sobre o que é um risco, né? O risco ele pode ser, cara, ele pode se apresentar das mais diversas e diferentes maneiras possíveis, tá, gente? Então, risco, o que é risco para mim pode ser não ser para você, né? Então, isso é muito, 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 muito. Ai, desculpa. Acordei 5:30 da manhã hoje. Ainda fui caminhar e voltei, deu tempo. Então, risco é um negócio extremamente adverso, tá, gente? Então, para cada um vai ter uma possibilidade de risco aí. Então, ó, existem várias definições sobre o que é um risco, né? Ou seja, algumas sinalizam que é uma realização, né, de algo ousado, enquanto as outras indicam que é algo inesperado. Dependente do contexto social, cultural, o risco também tende a ser compreendido no mundo dos negócios como uma situação de desequilíbrio. A incerteza, né, é a característica, né, predominante na identificação de riscos. E o gestor pode estar diminuindo, né, os seus efeitos, né, compreendendo os elementos aí que vão, né, compor o risco interno e o externo também no âmbito dos empreendimentos. Considerando isso, marcar as alternativas que indicam, né, os elementos dos riscos interno e externo. Vamos lá.
Os elementos são financeiro, estratégico, operacional e perigo. São as formas aí que a gente tem. Vamos lá entender então um pouquinho isso aí, né? Você vê que o comentário é bem, bem grande. Então, os empreendimentos, né, gente, vão demandar risco e cabe ao gestor perceber os fatores de exposição em seu projeto. O risco ele pode ser interno, né, quando os elementos de alerta estão presentes, né, no interior da empresa, e externo também, quando os elementos estão presentes fora da empresa. Os elementos financeiro, estratégico, operacional e de perigo fazem parte, né, desse grupo, pois entre os principais modelos de análise de risco, eles aparecem como indicadores iniciais, né, do processo de identificação de riscos e fazem parte do elemento financeiro, a demanda de atenção para o fluxo de caixa, né, do dia a dia, né, desse giro aí, a liquidez, né, grana, taxa de juros também, né, em qualquer operação que eu faça, diferenciais de câmbio e de crédito, né, para efetuação, né, do empreendimento, e vão compor também, né, o elemento estratégico, que é a demanda de capital intelectual, ou seja, né, as pessoas que vão trabalhar nos meus projetos, né, ou seja, eu preciso aí, né, tá versando, né, sobre justamente quem vai trabalhar no projeto, capital intelectual, que são as pessoas que estão ali, e essas pessoas vão, né, vão custar dinheiro, elas podem ir embora a qualquer momento, tá? Então aí faz parte disso aí, tá, gente? Execução também de pesquisa e desenvolvimento, né, fusões, integrações, aquisições que a empresa venha a fazer e sinalização de alterações de atividades que possam impedir esse projeto. O elemento operacional, ele é caracterizado, né, por ser a força motriz, né, da empresa, mediante o recrutamento, o abastecimento, sistemas de informação e de controle financeiro. E a equipe de gestão, né, a cultura e as regulamentações da empresa. Por fim, sobre o elemento de perigo, pode-se resumir que estabelece o acesso ao público, né, a importância dos recursos humanos e de bens e serviços como estímulos ao diálogo e a boa convivência dentro da corporação. E estabelece também a atenção dos contratos, fornecedores, eventos naturais e questões ambientais. Tá vendo? Você vê que ela é bem, bem, bem grandinha, né, o termo de resposta. Com esses elementos, né, o gestor aí pode, né, auxiliar para a redução de incertezas também no planejamento e na execução de projetos futuros aí. E como justificativa para a alternativa que não corresponde ao solicitado, tem-se a técnica top-down, que consiste na aplicação de entrevista entre os executivos da empresa, né, e o propósito de colher opiniões, né, que permita o planejamento e gerenciamento de risco, né, a técnica também que te dá o nome de bottom-up, né, que consiste na realização e mapeamento crítico de empresa, a partir da opinião dos profissionais operacionais, o brainstorm, né, que consiste no relato de maior quantitativo possível de ideias, né, o checklist também, que é a realização de entrevista prévia, né, e metódica também com gerentes e pessoas-chaves, né, de uma empresa, para posterior processamento e análise de riscos, né, o benchmark, né, que é a aplicação de formulários para os executivos com o propósito de coletar informações e fazer uma análise comparativa e identificação de risco, a matriz SWOT também, né, que a gente usa muito, que é um método de identificação de riscos e a qual consiste na análise de força, fraqueza, oportunidade e assim vai. Você vê que é uma questão bem, bem complexa quanto à sua resposta final. Você vê que ela é bem grandinha aqui, tá, gente? Bem grandinha mesmo. Questão 2, identificar os riscos, né, que vão contribuir aí para o contorno, né, gente, das incertezas, né, que vão aparecerem no âmbito de novos negócios. Por meio dela, o empreendedor pode realizar um gerenciamento eficaz dos riscos, né, de seu projeto e, dessa maneira, analisar o potencial de viabilidade da sua empresa. Várias são as estratégias, né, utilizadas pelos gestores na identificação de riscos, tais como top-down, bottom-up e análise SWOT, que a gente acabou de falar até agora aí. Considerando isso, né, marque a alternativa que vai apresentar a definição das técnicas de brainstorm e checklist. Então vamos lá, letra B, né? Então brainstorm, que é tempestade de ideias, né? A realização de uma lista composta por várias ideias de possíveis riscos, né, ao empreendimento. E o checklist, né, justamente a lista prévia, né, metódica para fins de entrevista, né? Ou seja, o cara vai ticando ali, literalmente, né, essas diferenças, tá? Então,
Eu nem vou ler isso aqui, porque é literalmente o que a gente leu já na questão anterior, tá? Vamos para a próxima. 3. O gerenciamento de riscos e o plano, né, gente, de avaliação de riscos são sinônimos aí e significam aplicação, né, de modelos didáticos, os quais são responsáveis por trazer contorno ao projeto. A caracterização básica, né, dos planos de avaliação de riscos, né, envolve 3 variáveis aí, que são o objetivo, a estruturação e o controle, os quais têm o propósito de nortear o desenvolvimento do projeto, tá? Diante disso, marca a alternativa que apresenta os elementos, né, do modelo do Project Management Institute, ou mais conhecido como PMI, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Tá aqui embaixo. Então, vamos lá, letra C. Planejamento do gerenciamento de risco, identificação do risco, análise, planejamento de respostas, monitoramento e controle desses riscos. Tá, então vamos ver o que eles falam aqui, ó. O método PMI é aí, né, um dos principais referências, né, no gerenciamento de projetos. Tá? Quem quiser material, depois eu posso deixar para vocês um slide também. Né? Isso faz até parte do contexto da disciplina lá de gerenciamento de projetos. E é um instituto, né, gente, que trata justamente assim, né, no desenvolvimento, né, de métricas para justamente a gente trabalhar, né, o contexto de um projeto de cima e baixo. Então tem área de integração, comunicação, risco, né, escopo e etc e tal. Tudo isso a gente trabalha lá dentro, tá? Então a gente tem essa, pode ser um modelo, né? E o PMI expandiu sua influência e consolidou elementos específicos, né, de desenvolvimento de projetos, os quais estão planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, monitoramento, controle de riscos, né, com variáveis centrais. E esse modelo do PMI acabou contribuindo para pensar os objetivos, né, do projeto, diante do aumento e da redução, né, de probabilidades, impactos positivos e negativos do gerenciamento dos riscos. Né, e os elementos do PMI, né, consistem, né, no seguinte. Então, nós temos esses principais elementos: planejamento, gerenciamento de risco, identificação de risco, né, análise, planejamento de resposta, monitoramento e controle desse risco também, tá? Então, das alternativas que não correspondem ao que foi solicitado, a gente tem financiamento ou empréstimos de projeto, recebimento de recursos, os quais são utilizados, né, pelo gestor de processo, de planejamento de projeto, orçamento de cenários, estimativa, né, de alocação de recursos, e aí vai, né, gente? Então, a gente tem essas diferenciações para a gente estar observando aí, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. 4. A identificação de riscos, né, é um passo fundamental para a percepção dos desafios a serem tratados, né, enfrentados aí no processo de fortalecimento da empresa. Todavia, o plano de avaliação de riscos, né, somente pode produzir efeito caso o tomador de decisão opte por analisar a viabilidade do projeto. Diante disso, né, indique os elementos aí, os elementos presentes no procedimento complementar que auxilia o gestor na avaliação da viabilidade do projeto. Então, vamos ver a questão direitinho aqui. É a nossa questão de financiamento ou empréstimo do projeto, que são orçamento e cenários, né, custos e despesas, né, custos de oportunidade e fluxo de caixa. Tá? Vários modelos configuram os elementos distintos, né, de ênfase e organização de variáveis, né, para a verificação de viabilidade nos projetos. Todavia, aí, o procedimento complementar, né, de avaliação de viabilidade de projeto contribui para que o tomador de decisão escolha se dará ou não continuidade, né, pessoal, a esse determinado projeto. É questão de viabilidade, né? A gente vê se realmente esse projeto é viável ou não. Às vezes não adianta você produzir porque você está gastando demais, está torrando sua grana, né? Isso é o que é o mais importante. Com relação às várias alternativas que não correspondem ao que se pede, né? Tá o planejamento do gerenciamento de risco. Então lembra a questão anterior que a gente acabou de ver aqui agora. Próxima questão, né? E última, a gente fechou a nossa aulinha. O tomador de decisão tem à disposição métodos de identificação de riscos, né? Modelos de gerenciamento e opções de verificação da viabilidade de projetos, para estar montando um plano de avaliação de riscos. Todavia, né,
estratégias alternativas como análise de cenários existem para auxiliar o empreendedor na abertura de negócios. Então, diante disso, marcar a alternativa que indica a utilidade da análise, né, de cenários aí, né, o gerenciamento de projetos. Vamos lá. Letra E. A análise, né, de cenários serve para apontar possíveis realidades e expor pontos negativos que podem incidir sobre o nosso projeto. Isso mesmo. Você tem que analisar todo e qualquer possível cenário, gente. E quando eu falo cenário, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que eu tenho que olhar a conjuntura econômica, social, política, na hora, né? Não é só fazer a conta matemática, mas tem que ter, né, na verdade, todo um arcabouço, né, em volta disso aí, né, que vai, digamos, envelopar nosso poder decisório. É assim que funciona a gestão, né? Não é simplesmente só e somente fazendo uma conta rasa, líquida e, né, por aí vai, mas sim esse mar de possibilidades, essas variáveis que estão no entorno aí, tá bom? Então, ela vai apontar diversos cenários diferentes e vai expor não somente as percepções aí negativas dos eventos, mas também como positivas, né, as quais auxiliam, né, o tomador de decisão na sua escolha, tá? Então, é o que mais interessa é isso aí. Então, para a gente ficou a letra E, tá? Voltando aqui. Tchururu. Crianças, vocês estão por aí ainda? Estão me ouvindo? Sim, fala assim, sim. Sim. Nossa, quem falou esse sim aí? Nossa, quem foi o primeiro a falar sim? Nossa, parece um sim de sábado, assim, cansado. Nossa senhora, sim, professor. Né? Agora. Oscar, Oscar vai ser meu animador de torcida, né, Oscar? É isso aí. Oscar vai tocar o barco na próxima aula aí, vai fazer assim, né, gente? Mas brincadeira, galera, só pra gente dar uma animada, eu sei que é complexo, né? Muita gente aqui trabalha, muita gente tá na relação e, né? Família, tudo. Então, sabe como é que é o negócio, tá? Mas vamos lá, vamos que interessa, né, gente? Não esqueçam, né, gente, pelo amor de Deus, de fechar, né, as trilhas de vocês, fazer os exercícios, né? Vocês tiveram, cara, uma super, ultra, mega blaster dica com respostas, né, de grande parte dos exercícios. Cara, a provinha de vocês também é feita baseado nesse contexto, né? Eu não invento a roda, não invento questão, tá? O trabalho também é super tranquilo, né? O Eduardo mais cedo, né, perguntou de alguns questionamentos e que servem para vocês aí também. O simulado também, cara, é mais um ponto, entendeu? Então, o trabalho simulado, você já garante minimamente 4 pontos. O Oscar tá levando mais um ponto aí. Brincadeira, Oscar. É para te animar, hein? Né? Então, gente, assim, de 100%, né, que você tem que fazer, você tem condições de entrar minimamente logo de cara entre 40% a 50%, porque você tem trilha, tal, tem essa coisa toda, e você preenchendo tudo isso aí já te ajuda demais, tá? Então, realmente, assim, não deixe para depois, né? Eu sei que é complexo falar isso, né? Mas, assim, não deixa para depois alguma coisa, algo que você pode, né, resolver agora e depois colher os frutos, tá, pessoal? Então, assim, também fico à disposição, caso queiram mandar as mensagens, né, para mim no privado, tal, questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa também, tá? Não tem nenhum problema. E outro fato, lembrando que depois, quando acabar tudo isso aqui, gerar o link, eu boto o link lá para vocês, tá bom? Ok. Crianças, muito obrigado, né, pela atenção e disponibilidade de vocês aí, né, que os que vão ver depois aí também, né, indiretamente meu agradecimento também, e a gente vai se falando, um abração, bom final de semana e tchau, tchau. Valeu, bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Tchau.